Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui ao nosso canal e hoje mais um vídeo aqui na parte de Firebird. Eu estou gravando alguns vídeos aqui para facilitar para vocês como mexer no IB Expert usando o Firebird, porque aqui no canal a gente trabalha muito com Firebird, Delphi e Firebird. Então assim, eu acredito que esse é talvez o penúltimo ou antepenúltimo vídeo. Já gravei alguns, o último foi esse aqui, ó, vídeo 2, né? Um vídeo bem legal para você poder criar algumas tabelas. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui do canal é trazer conteúdo de Delphi. Então, tudo sobre Delphi. Só que como eu utilizo o Firebird, a maioria das pessoas estava tendo dificuldade no dia a dia. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, resolvi gravar alguns vídeos para poder facilitar aqui para o nosso público, para quem nos acompanha. Perfeito? Então, vamos lá. Eu estou com o nosso banco de dados aberto aqui. Criei esse banco de dados no curso, né? Já foram duas aulas. Essa aqui é a terceira. E criei apenas uma tabela clientes. Tem aqui alguns campos, né? A gente clicar em data aqui, a gente consegue ver, por exemplo, o conteúdo. Então tá aqui o conteúdo fictício mesmo, não é nada verdadeiro. Mandei gerar esse CPF aqui pelo aquele site que gera lá, né? E assim sucessivamente. Então é natural que você tenha uma tabela parecida com essa. E qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar para você alguns macetes dentro do próprio banco de dados, para quando você for utilizar o Delphi, você não ter dificuldade. Então vamos simular aqui que nós temos uma tabela clientes, temos uma tabela venda, né? Para a gente poder fazer um select depois daquele cliente buscando as vendas que ele comprou. Então, assim, é natural que tenha esse cenário. Você tem aqui no seu sistema uma tabela com várias situações e depois você quer buscar aquilo lá. Ou saber, por exemplo, todas as notas que o seu cliente pagou e assim, tem N situações. Então vamos criar bem rapidinho aqui, né? Como o curso é base, a gente vai criar junto. Então cliquei aqui na tabela, botão direito, New Table, vou fazer uma tabela bem simples mesmo. Então vou colocar aqui vendas, tá? Então vamos colocar aqui código, colocar aqui DTA venda, colocar a hora, né? Venda, pronto. Só isso aqui já é o suficiente. Só para a gente poder ilustrar. Então vou clicar aqui no PK, que eu já ensinei para vocês. Ele já criou a chavinha. Vou clicar aqui no auto incremento, ó. Cliquei duas vezes, ele vai abrir essa janelinha. Eu posso usar esse uso interno, aí ele não vai aparecer o generator. Eu acho legal marcar aqui, porque ele cria o generator e eu tenho um domínio sobre ele depois. Perfeito? Vou clicar aqui na trig e mandar criar a trig também. Ele já cria aqui o comando. Ok. Data da venda, o tipo tem que mudar. Então vou colocar lá date. Beleza? A hora da venda, time. Eu posso colocar, por exemplo, esse cara aqui, ó, timestamp. Ele fica hora e data ao mesmo tempo. Não acho legal, eu gosto de colocar separado. Valor da venda, a gente vai colocar lá numeric e o cliente é inteiro. Só que em vez de ser 15,2, eu vou colocar 15,4, que eu já expliquei isso aqui também para vocês. E o cliente é o ID do cliente que vai utilizar aqui dessa tabela. O nome já está vendas mesmo, clicou no raio ali, ó. Ele já vai criar a tabela para nós. Commit, automaticamente já criou aqui a tabela. Se eu clicar aqui em data, eu vou conseguir ver a tabela perfeitamente, não tem informação alguma. Então o que acontece? Como isso aqui é um curso básico, a ideia é mostrar para vocês como que vocês podem fazer até para melhorar no sistema de vocês. Então vamos fazer mais alguns ajustes aqui. Não é interessante ter venda sem cliente. Então toda venda obrigatoriamente tem que ter um cliente, né? Então para isso a gente vai garantir a integridade. Você pode vir aqui em constraint, ó, foreign key, que é chave estrangeira, e criar uma chave estrangeira aqui dizendo que não é possível ter uma venda sem cliente. E não é possível inserir um cliente na venda que não exista aqui na tabela cliente. Então você clica no botão direito, new, foreign key, já criou ali, né? Aí você vai abrir aqui e vai escolher, por exemplo, o código do cliente. Ele vai ser a chave estrangeira. Ele vai ser estrangeiro aonde? Na tabela clientes. Qual que é o código? O click código. Só clicar no raio, ele já vai colocar aqui o comando, e você dá um close e já criou. Então agora o que acontece? Se você tentar, por exemplo, fechar aqui, ó, fechei a tabela vendas e vou abrir novamente. Se eu criar aqui para criar uma venda, eu vou criar manual mesmo. A data da venda você pode abrir aqui e colocar hoje, ó. Por exemplo, a hora pode ser agora, por exemplo, vamos supor 18 horas, um exemplo. Valor da venda, você coloca lá 150. E o cliente, você só vai conseguir colocar cliente da lista. Olha lá. Ó. Por quê? Porque tem aquela chave que liga a tabela venda com a tabela cliente. Se você colocar um cliente número 6, por exemplo, e dar um commit, observe que na hora que você for commitar,
ele vai dar um erro. Ele aceitou aqui, mas deixa eu ver se tem algum cliente 6, porque aí de repente tem e a gente não viu, né? Tem, olha lá, tem um cliente 6. Então, como eu estava vendo só alguns, eu não tinha visto. Se eu colocar o 11, não vai funcionar. Vamos colocar lá o 11. Então, vamos colocar aqui o 11. Deixa eu ver aqui qual que é o último. O último cliente. Deixa eu encaixar aqui. Perfeito. O último cliente é o 10. Então, se eu tentar colocar o 11, coloquei o 11, vou comitar. Commit. Ele vai dar erro, vai dizer que não é possível colocar porque existe uma regra, né, que determina isso aí. Então, aqui ele vai mostrar. Isso aí vai acontecer na sua aplicação também. Nesse sentido, não é possível você colocar uma venda a um cliente que não existe. Isso aqui é bacana, tomar esses cuidados. Então, vamos escolher um cliente aqui. Vamos pegar o 5. Então, vou pegar aqui e colocar lá o cliente número 5. E aí, quando eu clicar em comitar, ele vai aceitar. Então, isso aqui é o cabeçalho da venda. Vamos criar aqui agora os itens da venda. É sempre interessante você dividir. Então, botão direito, New Table, né? Que estou fazendo bem didático mesmo com vocês. Vamos colocar lá venda, item, né? Aí, venda item, né? Um exemplo. Qual que é isso aqui? Código, é o código da tabela. Agora vamos colocar aqui num da venda, porque é o campo que vai ligar a tabela venda com venda item. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, código produto. Posso colocar, por exemplo, VLR QTD, produto, VLR unitário. Posso colocar VLR desconto e subtotal. Só assim já está bom. Então, perfeito. Na venda item vai ser a descrição, por exemplo, dos itens. Então, você vai clicar duas vezes aqui para criar uma chave. Eu sempre gosto de fazer isso. Marca auto-incremento para ele poder gerar o generate, né? Então, vou clicar aqui, ó, perfeitamente, você já sabe. O número da venda é inteiro mesmo. O código do produto é inteiro. A quantidade, você não vai deixar inteiro, você vai colocar lá numeric. O valor unitário também numeric. O desconto numeric. E aqui numeric. Perfeito. Então aqui só vamos mudar aqui para 4, né? Para seguir aquele raciocínio nosso. Perfeito. Então aqui já está estruturado nossa tabela. Vou ter basicamente esses campos só para poder exemplificar. Vou clicar no raio, ele já comitou e já criou a tabela. Então agora automaticamente já tem uma tabela de itens, que eu, para cada venda, vários itens, assim que funciona. Agora também eu vou criar aqui uma chave para não aceitar inserir um número da venda que não existe na venda. Então vamos vir aqui em constraint, foreign key, botão direito, new. Vou clicar aqui, esse carinha aqui, ó, número da venda. Perfeito. Ele vai ser ficar na tabela venda. Eu estou fazendo isso aqui para poder ajudar você que no nosso dia a dia que usa o Delphi, tem alguma dificuldade aqui no Firebird. Perfeito? Mas isso aí é conhecimento de banco de dados mesmo. Então está tudo perfeito aqui. Cliquei aqui no raio. Ele já vai criar o comando e já vai funcionar. Se eu fechar aqui, ó, de um close e vou abrir novamente para ele atualizar, né? E automaticamente ele já vai vir aqui a tabelinha. Se eu tentar inserir aqui um número da venda que não existe, por exemplo, olha aqui, ó, ele tem que ser vinculado em alguma venda. Observe que automaticamente ele já enxerga a venda 1. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a venda 2, vou só duplicar aqui, ó, botão direito, duplicate, ele já vai inserir a venda 2. Vamos colocar aqui outra hora, né? Vamos supor que seja 19 e o valor R$ 400 e o cliente 6. Isso aqui é a sua aplicação que vai fazendo. Então você vai fazendo lá, você vai inserindo as informações aqui dentro. É lógico que tem que ter mais informações, mas aqui agora você já consegue ver, por exemplo, a informação da venda 2. Então vamos supor que você está fazendo a venda 1. Então vamos colocar lá, número 1. Olha aqui, ó, vários itens nessa venda. 9, 10. Então eu tenho aqui 10 itens. O código do produto eu não coloquei nenhuma informação, mas também o código do produto deveria ter uma chave caso existisse. Então vamos colocar aqui 5, 9, alguns códigos. Beleza? Pode ser. Perfeito. Quantidade. Aí isso aqui vai passando da aplicação, né? 10, 5 e meio, vamos supor que é metro, né? Você vai colocando lá. Acabei colocando mais um sem querer aqui, então vou colocar aqui mais um número. Perfeito. E aqui o código do produto 10.
Então tem aqui, é o valor unitário, também é a mesma coisa. Vou preencher aqui automaticamente manual para você poder ver. Eu vou deletar esses últimos aqui. Vou deletar esse e esse. Perfeito. Então já está aqui desconto, supondo que você não aplicou desconto algum. Então lá na sua aplicação você já passa como zero. E aqui o subtotal você faz igual a esse aqui. Um exemplo, né? Então vamos dizer que você pegou lá o valor unitário vezes a quantidade é igual ao subtotal. Eu vou colocar um valor qualquer aqui para ficar fácil. Depois a gente muda isso aí. Tá? Não vou fazer o cálculo aqui para a gente não perder tanto tempo. Então, supondo que a venda deu esse resultado. É claro que isso aqui você ia multiplicar esse vezes esse e colocar aqui dentro. Isso aqui você vai passar lá pela sua aplicação. Esse vezes esse e colocar aqui dentro. E esse vezes esse colocar aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui via comando. Vamos lá. É bom que a gente já aprende comando. Aqui eu ensinei na última aula select, mas agora eu vou mostrar aqui, já que eu quero fazer isso aí, um update. Update, venda, underline item, vamos chamar de VI, 7 VI ponto. Quem? Vamos pegar aqui, né? O campo subtotal é igual a alguma coisa. Então eu vou chamar de VI ponto quantidade, produto, vezes VI ponto valor unitário. Vamos pegar aqui. Pronto. Então, aqui, basicamente, vou dar uma quebra aqui para vocês enxergarem. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu mandei dar um update nesse campo, setando ele com a quantidade vezes o valor unitário. Tá? Vamos selecionar aqui e vamos executar. Então, automaticamente já executou os 12. Vamos comitar. Eu não queria fazer manual, né? Agora vamos clicar aqui, tá tudo 5. Field, data, ele vai atualizar. Então, tá tudo perfeito aqui já, certinho. É assim que você vai fazer lá na sua aplicação. Então, supondo que eu tenha essa venda. Aí agora, olha o que acontece aqui. Ó. Eu inseri a venda 2. Então, automaticamente aqui na venda item, o que, que vai acontecer? Eu vou inserir, por exemplo, aqui agora, ó, 2. Ó. Supondo que a venda 2 tem só esses itens. Aí eu posso vender os mesmos produtos, não tem problema. Aqui, por exemplo, ó, os produtos foram esses. Isso é essa estrutura que vai se montando. Nos itens vai duplicar várias vezes, porque ele pertence àquela venda. Mas aí, quando eu fizer um select, eu vou encontrar aquilo lá. É assim que é a estrutura que se monta. Vamos ver a quantidade. Aqui já comprei 80, por exemplo. Aqui 5, aqui 60, aqui 4, 3. O preço, por exemplo, valor unitário, 80, 150. Isso aqui é assim que você monta. Aí, supondo que você dê um desconto, você pode aplicar esse desconto também, mas não vou fazer para o vídeo não ficar muito grande e a gente não perder. E aqui é só a gente executar aquele comando que ele já vai preencher automático aqui, ó. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui e vou executar de novo, ó, que ele vai preencher. Então, ele já preencheu os 17, tudo perfeito. Se eu vier aqui agora na venda item, field, data para poder atualizar, já vai estar tudo arrumadinho aqui, certinho. O que eu quero chegar? Eu queria mostrar isso aqui para vocês verem junto. Mas agora vamos supor que eu quero buscar somente os itens da venda 1. Então, por exemplo, lá no meu sistema vai ter lá um relatório. Relatório de vendas. Aí o cara vai colocar um período. Esse período vai pegar através dessa data aqui, ó. Perfeito? Então aqui, ó. Supondo que essa aqui foi no dia 11. Então, supondo que foi no dia 11. Se eu quiser agora só as vendas do dia 11, eu vou fazer um filtro com essa informação e ele vai me trazer o código da venda. Se eu quiser saber os itens vendidos no dia 11, aí eu tenho que pegar os itens daqui de dentro que pertencem à venda no dia 11. Só que aqui não tem data. E é exatamente aí que eu quero chegar com vocês. Então, vamos fazer o select para vocês verem como é que faz. Olha aqui, ó. Das vendas do dia 11 de 5 de 2023. Perfeito? Fácil demais. Select from vendas. Beleza? Eu vou colocar V. V de vendas. Agora é o seguinte.
Quando eu quero buscar os itens estão na venda item. Então eu tenho que fazer um comando chamado inner join. Isso aqui, se você colocar no Google aqui, ó, join, SQL. Vou colocar aqui comandos join. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa, né? Deixa eu dar um enter aqui. Na verdade não é comandos, é diagrama. Deixa eu melhorar aqui. Diagrama. Só para você poder compreender. Como é um curso bem básico, acho que cabe. Olha aqui, ó. Ele tem um diagrama bem legal que você pode olhar depois o que significa cada um, tá? Inner join, left join, join, enfim. Você dá uma olhadinha aí que vai ser bem interessante. Então, inner join eu vou juntar duas tabelas. Inner join com quem? Venda underline item, itens, item. Chama de VI. O VI é o apelido. Agora eu tenho que ter uma condição dessa ligação. Então, vou dizer aqui, on, aparentes, VE de venda, ponto. O código é igual ao VI, ponto, o número da venda. Então, tá aqui, ó. Então, eu estou dizendo que a condição da minha ligação é essa aqui. O número da venda tem que bater com o número da venda lá na venda item. Perfeito? E aqui eu posso colocar asterisco, já vai funcionar. Mas eu vou colocar os nomes para você ver. VE, ponto, Ctrl espaço, Shift setinha para baixo, ó, Ctrl Enter. Perfeito, já peguei todos os campos, para você poder enxergar os campos. Não estou buscando todos. Eu poderia colocar só asterisco também, já funcionaria. Agora eu quero uma condição. Então vou colocar aqui. O R, VE, ponto. A data da venda é igual, por exemplo, 11/5/2023. Perfeito? Então já coloquei aqui. Esse comando vai trazer todos esses itens até o número 12. Correto? E vai desprezar o 14, o 15, 16, 17, 18, porque eles pertencem a uma venda do dia 12. Então vamos executar para a gente poder ver. Vamos selecionar aqui. Selecionei. Executei. E vamos verificar o que vai acontecer. Ele vai trazer essas informações. Quando eu utilizo esse programa para gravar, ele fica meio lento. Então tá aqui todos os códigos para você saber. Agora, como é que você vai saber, por exemplo, se realmente essa informação está correta, né? Porque aqui, se a gente observar, ele não trouxe, por exemplo, o código do item lá, o número da inserção para eu saber. Então, se eu quiser também colocar, não tem problema. Eu posso colocar aqui, ó, eu estou trazendo o código da venda, que está se repetindo várias vezes, a data da venda. Mas se eu quiser trazer a informação do venda item, eu posso colocar aqui vírgula, aí aqui eu posso colocar VI, ponto. Observe, por isso que eu coloquei esse apelido, para ficar fácil de digitar. Senão eu teria que repetir o nome, vendas. Aí eu posso colocar aqui, vou colocar aqui todos os campos. Coloquei. Poderia colocar só asterisco também, mas se eu quisesse colocar, teria que ser assim, ó. VI, ponto, asterisco. Aí daria certo. Perfeito? Também daria certo, desse jeito aqui. Não tinha como eu colocar asterisco, asterisco. Não, tem que ser desse jeito aí. Ou assim, ou os campos. Quando a tabela tem muitos campos, a gente não coloca. Então agora, ó, vou selecionar e vou executar. Quando eu executei, ele vai trazer aqui para mim os campos aqui, ó, VE, que pertence à venda. E observe que quando começa aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apertar a setinha para um lado. Olha aqui, ó, VEI, venda item, tá? Já começou aqui a sequência. Aí todos os dados. Então é assim que a gente consegue fazer. Não tinha necessidade de você trazer os campos do cabeçalho, se você não quiser. Então você pode simplesmente ignorá-los, somente tirando aqui, ó. Você pode retirar, olha aí, e trazer só os campos da venda item, por exemplo. Aí se tivesse produto, se quisesse o nome do produto, teria como também. Vou fazer isso aqui com o cliente para você ver. Então observe que ele executou aqui. O que eu estava falando era isso aqui. Observe que está demorando um pouco para executar. Ele não demora esse tanto de tempo. É porque quando a gente habilita esse gravador aqui de tela, eu não sei por qual motivo ele fica lento. Perfeito? Então observe que eu já trouxe aqui as informações. Que eu posso lá no meu banco de dados, por exemplo, somar. Essa venda deu, por exemplo, um subtotal. Só que eu cliquei ali, né? Tem que ser nesse aqui, para você poder ver. Nesse aqui, ó. Então, clicar aqui na somatória, ele vai um subtotal, uma soma, por exemplo, de 37.000, 3.769. Então, esse é o valor
da minha venda. Eu poderia fazer desse jeito aqui, vai trazer perfeitamente. Isso aqui eu faço na minha aplicação, né? Então o objetivo de hoje foi mostrar o quê? Como criar uma tabela Master Detail. Então eu criei uma tabela venda e uma tabela venda item. E como fazer um select de uma informação que está numa tabela, passando parâmetro de algo de outra tabela. Como assim? Eu busquei todos os dados da venda item, mas o parâmetro que determinou está na tabela venda. Por quê? Porque eles estão ligados por essa chave. E para finalizar o vídeo, se eu quisesse o nome do cliente, porque o nome do cliente está na tabela venda, então eu poderia fazer isso aqui, ó. A condição é sempre a última, então eu viria aqui, ó, eu colocava o inner join novamente. Inner join clientes, chamar de CL, né? Para você entender. Vamos chamar aqui de CL. Aí aí eu vou colocar lá VE de venda ponto. Aí eu tenho que ter o código do cliente. Então eu tenho aqui, ó, o campo venda cliente é igual ao CL ponto código. Perfeito? Já fiz aqui a regrinha. Então aqui eu posso colocar aqui no final, se eu quiser. Eu posso colocar onde eu quiser colocar. Então eu posso colocar aqui no início, para você poder ver. Então eu vou colocar aqui CL ponto. Aí eu pego o campo que eu quiser. Eu tenho acesso, porque eu fiz o inner join. Aqui já vai funcionar perfeitamente. Agora o que que acontece? Eu vou selecionar aqui, ó. Já está inner join com várias tabelas e vou executar. Ele vai trazer a mesma coisa e vai repetir o nome do cliente no início. Olha aqui, ó. Então o nome do cliente está aqui por quê? Porque eu peguei o nome do cliente da tabela e para finalizar com chave de ouro, vou mostrar aqui ve.data da venda, para você poder visualizar todos os cenários e começar a aplicar isso aí no seu dia a dia. Vamos executar? Então eu tenho aqui o nome do cliente na tabela cliente, tenho a data da venda da tabela vendas e todos os demais campos da tabela venda item. Então assim eu consigo só através dos inner joins. Claro que você vai ter que praticar e melhorar, mas para o que eu quero mostrar aqui no canal, que é para os nossos seguidores que acompanham, ele já vai saber perfeitamente como utilizar. Isso aqui você coloca numa query lá no seu Delphi e já utiliza perfeitamente. Observe que aqui eu coloquei o venda item, tudo, não precisava, posso colocar assim, ó. Já que eu quero todos os campos, posso colocar asterisco. Que aí o select fica bem menor. Observe aqui que o select fica bem pequeno. Olha aí, ó, diminui bastante. Não preciso colocar todos os campos. Eu coloco asterisco só da tabela que eu quero todos. Se eu colocar aqui CL ponto asterisco, todos os campos da tabela cliente vêm. Então, quando eu quero só um, eu determino qual que é o campo. Se eu quero todos, eu faço isso aqui. Perfeito? Aí eu posso selecionar e executar. Deixa eu ver quanto tempo já está aqui. Está com 23 minutos. Então, eu vou selecionar isso aqui, ó. Ctrl C. E vou fazer um outro select aqui embaixo para você ver. Supondo que eu quero a soma da venda. Eu quero essa mesma informação, mas eu quero a soma. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Onde é que está o total? O total está aqui no subtotal. Ponto. Já coloquei aqui. Então, é só colocar aqui um comando, ó. Sum, para somar. Perfeito. Coloquei aqui, ó. Aí, toda vez que eu colocar um comando desse aqui de agregação, se eu não colocar nome nenhum, ele vai ficar aqui a palavrinha sum. Então, eu quero que repete o mesmo nome, então vou colocar ele aqui na frente. Alguém vai ensinar assim, ó, as, mas esse as não tem necessidade. Você só repete o nome, ele já vai entender que é para renomear a coluna. Como eu usei uma função de agregação aqui, vai agregar, ou seja, somar, eu tenho que agrupar as demais. Todas as outras. Se tiver 100 campos aqui, tinha que agrupar todos os 100. Como só tem 2, o agrupamento é sempre no final. Então, eu vou agrupar aqui, ó. Group by. Quem? Eu posso colocar 1,2. Por que 1,2? Porque esse primeiro campo está na posição 1 e esse próximo campo está na posição 2. Perfeito? Mas eu gosto mais assim, pelo nome. Então, você pode colocar assim, ó. E assim. Porque aí você sabe o que está sendo agrupado. Porque você tem lá 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17. Você não vai saber quem é a posição dos campos. Então, desse tipo aqui, ó, olha como é que vai vir agora o resultado. Vou selecionar e vou executar. Observe que ele veio apenas uma linha, não veio todas elas, com o valor total que nós já tínhamos visto. Perfeito? Então, isso aqui também é para você pegar um relatório sintético.
Observe que você já pegou todos eles de forma agrupada. Então, nesse vídeo aqui, eu ensinei várias coisas para você. Que quem já sabe banco de dados já está avançado, esse vídeo aqui não é para você. Mas aqueles que estão começando e querem ter esse tipo de conteúdo, perfeito, vai ajudar bastante, porque vai entender. Se você pegar só o select do jeito que está aqui, ó, eu vou deixar ele aqui para você dar um print. Olha aqui, você passou os campos, você mandou somar e mandou agrupar. E se você quiser, por exemplo, você pode pegar o mesmo, você pode fazer aqui, ó, vírgula, Ctrl V. Só que aqui você vai colocar, por exemplo, a função AVG, que vai calcular a média. Eu vou colocar aqui uma média. Qual foi a média do valor por cada item, por exemplo? Então vamos selecionar aqui e vamos executar. Aí, ó, saiu em média 314,10,66 por cada item. E vamos ver quantos itens tinha na venda, se você quiser também colocar várias informações numa só. Count, qualquer campo. Então vamos colocar, por exemplo, VI ponto, o código. Vou mandar contar. E vamos colocar aqui TD underline itens. Para mim saber quantos itens vieram na venda. Observe que eu usei 3 funções de agregação. Somar, eu vou somar aquele campo. A média, eu vou calcular a média. Se eu pegar a somatória e dividir pela quantidade de itens, eu chego na média. Então é basicamente isso aí. Olha aqui, ó. Então eu vou selecionar, ver se o cliente precisa disso, né? Olha aqui, eu comprei 12 itens, você pode multiplicar. O preço unitário. Se você pegar, por exemplo, esse cara vezes esse, tem que dar esse valor aqui. Perfeito? Então, basicamente, pessoal, banco de dados é bem simples. Isso aqui é só para mostrar para você como que você utiliza no dia a dia e tudo mais. E se você quiser todos eles, olha aqui, ó, tem aqui esse select, vai vir sem ser agrupado. Se eu executar aqui, vai vir todas as linhas uma por uma. Se eu ir para o final, 12 itens. Se eu pegar aqui e mandar somar, ele tem essa função aqui de soma. Então, se eu pegar aqui no valor total, soma, ó, aqueles mesmos campos que eu usei. Por exemplo, a soma, tá aqui a soma. Se eu usar aqui a VG, a média, vai estar a média aqui, ó. Olha lá, 314. Se eu mandar contar, vai vir os 12. Então, a mesma opção que eu coloquei, ele já vem. Perfeito? Gostaram desse conteúdo? Achou que ele é interessante para você? Se sim, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas ter acesso a ele, assim como você. E para o YouTube começar a sugerir mais e mais. Esse aqui é nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar. O objetivo aqui é curso de Delphi, mas eu estou trazendo algumas dicas para você. Aqui na seção de vídeos, tem outros vídeos sobre diversos assuntos para você poder estar melhorando o seu aprendizado. Observe aí, ó, aqui, ó. Esse aqui, que é tudo de banco de dados, aqui é alguns cursos de dicas. E aqui embaixo eu tenho muitos cursos interessantes. Se você vir aqui em playlist, vai ter muita coisa bacana. Se você chegou nesse vídeo agora, quem já é inscrito do canal, já conhece, já sabe como que a gente trabalha. E você que chegou agora, se está vendo esse vídeo, não se esqueça de olhar os outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa bacana. Perfeito? Ficam com Deus e até a próxima.